Bem, gente, eu gostaria de apresentar a vocês essa cópia fiel, feita a partir do original do Santo Sudário de Turim. Foi um pedido da Fundação Nossa Senhora da Paz, feito através do nosso amigo italiano Oreste Fratos, e um pedido esse feito através de ofício, dirigido diretamente ao bispo da Catedral de Turim, que é a guardiã do Santo Sudário, né? O Santo Sudário é o pano que envolveu Jesus Cristo. É o pano que envolveu Jesus Cristo no momento em que ele foi colocado na tumba. Então, aqui dá para você perceber os traços da imagem de um homem na estatura do tamanho de Jesus Cristo, onde você vê, nessa primeira parte, você vê ele, quando foi deitado na tumba, foi deitado com os braços cruzados. Então, dá para você perceber claramente os braços, o local também onde foi fincado os cravos para colocá-lo na cruz. Também lá nos pés, na região dos pés, também você vê também a mancha causada pelo sangue derramado pelos cravos que foram colocados nos pés. Aqui você tem o rosto de Jesus, o rosto de Jesus, que bem configurado, você dá para perceber o desenho do rosto dele. Aqui já é a parte das costas de Jesus, porque o pano ele envolveu todo o corpo de Jesus Cristo. Deitaram ele em cima do pano e depois envolveram ele por cima. Fizeram a volta no pano, colocando ele por cima, e envolveram ele nesse pano e colocaram na tumba. Aqui você vê as costas de Jesus, você vê também a flagelação que ele sofreu, no caso, as chicotadas que ele levou no caminho ao Calvário. Você vai vendo todas as costas dele foi manchada por sangue. E aqui no final do Santo Sudário você vê os pés, as costas dos pés dele e o sangue que foi derramado. Então isso é uma cópia feita a partir do original do Santo Sudário de Turim, que fica lá na Catedral de Turim, na Itália. Então eu queria só apresentar para vocês e dizer que nós temos essa cópia fiel aqui na Capela da Via Sacra, onde no Centro Educativo e Cultural Memorial Padre Pedro Bausi. Aqui no Centro Educativo e Cultural Memorial Padre Pedro Bausi nós temos, além do Santo Sudário de Turim, temos toda a roupa, a vestimenta do Padre Pedro, do servo de Deus Padre Pedro Bausi, que ele usava nas missas durante toda a sua vida religiosa. O guarda-roupa dele é muito pequeno, porque Padre Pedro era uma pessoa que ele não era muito apegado, não apegado à matéria. Ele tinha o básico, apenas o básico. Só para vocês terem uma ideia, ele só tinha duas calças. Uma é esta que está aqui no memorial, essa calça preta, e a outra também era uma calça preta que ele foi sepultado junto com ele, Aqui nós temos as poucas roupas que ele tinha, as camisas. Uma das camisas melhor que ele tinha era essa camisa polozinha branca. E aqui são todas as roupas, e observe que todas as roupas são roupas muito simples, As meias do Padre Pedro, um paletó que ele tinha quando ele usava assim para ir a algum evento, que exigia um paletó, ele tinha esse paletó para ir. E aqui todas as batinas, as roupas, as vestimentas da igreja que ele usava. Nós temos, por exemplo, verdadeiras preciosidades aqui, como por exemplo, essa estola aqui que foi dada de presente ao Padre Pedro pela mãe dele na ordenação sacerdotal em 1950. Aqui a estola oferecida pela mãe do Padre Pedro na ordenação sacerdotal em 1950. Aqui nesse mezanino nós temos toda uma estrutura bem simples, mas também muito bem feita, porque o Padre Pedro merecia tudo isso. Ele sempre mereceu tudo isso. Apesar de ele não ser muito apegado, de ele não gostar muito de homenagem, mas a gente fez esse memorial para preservar a memória dele, Para preservar a memória e valorizar o trabalho que ele fez aqui, esse trabalho grandioso que ele fez. Aqui uma bicicleta que ele ganhou de presente do deputado Heráclito Forte, que era muito amigo dele. Aqui nós temos os poucos pertences que tinha na casa do Padre Pedro. Para vocês terem a ideia, a casa do Padre Pedro
ficava aqui ao lado da Fundação Nossa Senhora da Paz, era uma casa de taipa. Quando ele estava perto de falecer, ele autorizou que fizessem uma reforma, uma melhoria na casa, para que o próximo sacerdote que viesse ocupasse a casa de forma mais confortável, né? Mas ele mesmo só morou a casa até enquanto ela era de taipa. Quando foi feita a reforma, ele foi morar dentro da igreja. Aqui nós temos a cama, onde o Padre Pedro passou suas últimas horas aqui na terra. Essa cama foi uma espécie de uma UTI improvisada que nós fizemos dentro da igreja, porque ele morava dentro da igreja, no espaço dentro da igreja. E ele ficou aqui nessa cama os últimos dias dele, né? Que ele conviveu durante 7 anos com câncer na coluna. Mas em nenhum momento eu vi o Padre Pedro fazer qualquer cara feia por causa da doença, não. Ele sabia que aquilo dali era de Deus, que vinha de Deus, então ele aceitava muito bem. Aqui nós temos a chinela, a sandália dele, que foi inclusive usada na solenidade de abertura oficial do processo canônico dele, né? A causa de beatificação, foi usada essa sandália como um símbolo. Aqui nós temos os restantes dos pertences da casa dele, onde os instrumentos que ele usava para fazer o cafezinho dele, o chá, as coisinhas dele dentro de casa. E aqui nós temos um pouco da história do Padre Pedro, né? O Padre Pedro ao lado do irmão dele, Giovanni Bausi, os pais do Padre Pedro, que ele era pedreiro, ela trabalhava em tecelagem, a mãe dele, né? E o pai dele era pedreiro. Aqui nós temos um pouco das relíquias que ele tinha na casa dele, que ele conservava, os telefones, os pertences. E é isso. Aqui você está vendo o memorial Padre Pedro Bausi. Lá naquele canto, você vai ver o túmulo onde repousa o nosso corpo, o corpo do Padre Pedro Bausi, né? O corpo do nosso servo de Deus, Padre Pedro Bausi. Essa capela ela é um estilo bem rústico, bem artístico, feito. Lá nós temos a Via Cruz de Jesus Cristo representada através de pinturas italianas. E aqui nós temos o quadro principal, que é o quadro da ressurreição, né? Então você tem aqui uma breve apresentação do espaço do Centro Educativo e Cultural Memorial Padre Pedro Bausi.